Quero pedir que você agora abra comigo a sua Bíblia no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 14. Vamos nessa noite meditar na palavra de Deus que está neste livro. Lucas 14, versículo de número 33. Posso ler? Diz assim: Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Glória a Deus. Feche os seus olhos para a gente orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, aplica esta palavra, Senhor, ao coração da tua igreja nessa noite. Que nós sejamos, meu Deus, abençoados pelo poder da tua palavra. Espírito Santo de Deus, é o Senhor que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que nessa noite o Senhor traga revelação sobre nós. O Senhor traga, meu Deus, direção ao coração deste homem, ao coração desta mulher. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Diga amém. Jesus está aqui em um momento e ele fala essas palavras. Eu quero nessa noite meditar com você a respeito do que o Senhor falou aqui nesses textos. Para você entender a história, nós vamos ler a partir do versículo 25, o contexto do versículo que nós lemos, que diz assim: Ora, ia com Jesus uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem como a acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Esse homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei, indo à guerra, à peleja contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar o conselho, se com 10.000 pode sair ao encontro daquele que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. E aí chega no versículo que nós lemos: Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Quando eu estava lendo esse texto, o primeiro versículo 25, eu achei interessante, porque diz assim: E ia com Jesus uma multidão. Uma multidão. Queridos, qual pastor, qual líder não gostaria e não gosta de liderar uma multidão? Qual pessoa não gostaria de ter uma multidão seguindo a ele? Qualquer líder, qualquer pessoa que está na frente de qualquer coisa,
ele deseja que aquilo atraia pessoas. E aqui Jesus tem uma multidão, irmãos, seguindo ele. Uma multidão de pessoas estão ali. Para muitos isso aqui já seria o suficiente. Para muitos líderes, isso aqui já seria o ápice da vida dele, seria o melhor de todos os momentos da vida dele. Poxa, o que eu estou fazendo, o que eu estou realizando, atraiu uma multidão de pessoas. Isso mostra que o que eu estou fazendo é relevante, o que eu estou fazendo tem importância. Qualquer um iria, irmão, se sentir já realizado, de poder ter uma multidão seguindo. Mas Jesus foi diferente, e é diferente. Porque no meio de uma multidão, irmãos, tem vários tipos de desejos. No meio de uma multidão há vários tipos de pensamentos. No meio de uma multidão tem vários interesses. Você concorda com isso? Tem. São cabeças diferentes, são pessoas vivendo situações diferentes. Elas estão ali por diversos motivos. Inclusive, em outra passagem, Jesus vai chamar a atenção, dizendo assim: vocês só me procuram porque vocês querem comer só o pão. Vocês só querem um pão natural. Porque Jesus tinha multiplicado 5 pães e 2 peixes para a multidão. E por causa disso, agora o povo estava atrás dele, irmãos, só para saciar a fome. Então, Jesus aqui, ele para. Essa parte aqui eu fui muito tocado. Quero que você leia de novo. Versículo 25. O versículo 25 eu acho interessante. E ia com ele uma grande multidão. E Jesus, voltando-se, disse-lhe. Jesus parou, se voltou para aquela multidão, e a Bíblia mostra, irmão, que as multidões eram 5, 10 mil pessoas que acompanhavam Jesus. Jesus para, volta, olha para aquelas pessoas. Eu acredito que ele começa a olhar assim nos olhos daquelas pessoas. Ele vai olhando nos olhos daquelas pessoas. Eu queria que você se imaginasse lá agora, eu estando lá também, no meio daquela multidão. Você também estando lá no meio daquela multidão. Imagine, Jesus para, olha nos teus olhos, olha para você, olha para cada um de nós. E o que ele diz? Ele diz assim: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. Isso aqui é muito forte, né? Jesus está dizendo, esse versículo aqui você vai achar também lá em Mateus 10, 37. Lá diz assim: se alguém amar o seu pai mais do que a mim, se alguém amar a sua mãe, seus filhos, seus irmãos mais do que a mim, não é digno de ser meu discípulo. Jesus vira para aquela multidão, irmão, e diz assim: olha, qual é a prioridade da vida de vocês? O que é que mais importa para vocês? É o pai de vocês? É a mãe de vocês? É os filhos de vocês? É a esposa de vocês? É os irmãos de vocês? Ou é a própria vida de vocês que mais importa? Porque se for isso, vocês não são dignos de ser meus discípulos. Eu lhe pergunto, foi dura ou não foi essa palavra? Foi forte ou não foi forte? Muito forte. Aí eu faço para você a mesma pergunta hoje, querido, querida. O que é que mais importa para você? O que é que mais importa para você? Pastor, meu pai, para mim, eu morro por ele. Mas não morre por Jesus, né? Já viu isso?
Pastor, pelos meus filhos eu morro, eu mato. Mas não está dizendo que morre por Jesus. As pessoas, irmãos, veem muitas das vezes a própria família como mais importante. Nossa família é importante, sim. O que Jesus está falando aqui é o seguinte: não pode ser mais importante do que Ele. Não pode ser mais importante. Esse versículo, na linguagem de hoje, diz assim, ó: todo aquele que quiser ser meu seguidor deve amar-me bem mais do que o seu pai, do que a sua mãe, sua esposa, seus filhos, irmãos e irmãs, e mais do que a sua própria vida. Caso contrário, não pode ser meu discípulo. Então o que Jesus está falando para aquele povo, e para você, e para nós aqui hoje é: o que é mais importante para você? O que é mais importante para você? E aí o versículo de número 28, melhor, 27. E qualquer que não leva a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Aqui ele vai aumentando ainda mais. Jesus vai colocando um negócio mais sério ainda. Diz: olha, quer ser meu discípulo? Você quer me seguir? Pois tome a sua cruz. Esteja disposto a morrer. Esteja disposto a morrer também. E aí o versículo 28, ele vai contar uma história. O versículo 28, o 29, o 30, até o 32. Ele fala de um homem que vai construir. Que primeiro, não pare para colocar no papel os cálculos da construção que ele vai fazer. Por quê? Porque se ele não fizer isso, e ele começar a construir, e não terminar o que ele começou, as pessoas vão passar e vão dizer assim: olha, essa pessoa aí começou a construir, mas não acabou. Sabe o que Jesus quis dizer com isso? Ele quis dizer o seguinte: ei, você quer ser meu discípulo? Você quer me seguir? Pois então, calcule o preço de me seguir. Avalie o custo de você começar a caminhar comigo. Veja o quanto vai custar para você andar comigo. Não comece esse negócio, não comece essa vida comigo sem avaliar o preço. O preço. Para que depois você não venha começar uma coisa e não termine. Porque a gente tem visto tantas pessoas, irmãos, começar. Olha o versículo de número 30. Este homem começou a construir, a edificar, e não pôde acabar. O que Jesus quer que você e eu façamos é: veja o preço, irmãos. Tem um preço, tem um custo de construir uma vida com Deus. Tem um preço de se edificar uma vida com Deus. Pastor, mas como assim, pastor? Se Jesus já pagou o preço por mim na cruz. Pastor, como assim que tem um preço se Jesus já pagou o maior dos preços? Existe sim, irmãos, um preço. O preço de ser discípulo de Jesus. Existe um preço de ser um seguidor de Cristo. Não pense que é fácil. Não pense que isso é flores. Existe um preço. Ele diz mais: ei, se você vai entrar numa guerra, avalie se você tem condições de lutar essa guerra. Avalie se você está disposto a batalhar essa guerra. Ele fala de dois reis aqui que vão para uma batalha. Ele diz: qual rei?
que antes de entrar numa guerra, não vai calcular se ele leva 10 mil soldados, se ele leva 20 mil, como é que ele entra naquela guerra? Jesus quer dizer para você o seguinte: ei filho, se você vai entrar nessa guerra, porque irmão, ser um discípulo é ou não é uma batalha? Ser um seguidor de Jesus é ou não é uma guerra? É uma guerra. Nós travamos a maior das batalhas. Nós batalhamos contra principados, contra potestades, contra demônios, contra forças malignas. Nós batalhamos uma guerra que não é física, não é natural, é espiritual. E aí, se você entrar nessa guerra sem entender o custo dela, se você entrar nessa guerra sem entender o nível que você precisa ter de convicção da fé que você tem, quando Deus falou com Gideão, para Gideão ir para a guerra, Gideão levantou 32 mil homens. 32 mil. Já era um exército bom. Mas Deus falou assim: Gideão, esse teu exército aí está cheio de covardes no meio dele, está cheio de medrosos aí. Tu não pode ir para essa batalha com um bando de medroso e covarde. Diga aí para o povo: quem for medroso e covarde pode voltar. Gideão chegou e falou: gente, é o seguinte, quem aqui é covarde e medroso, pode ir embora, ele não serve para essa guerra. Sabe quantas pessoas, irmão, sabe quantos homens voltaram? 22 mil, meu Deus. Sabe o que mais dói? Escute isso. Na vida de qualquer líder, escute isso, é ele muitas das vezes pensar que ele tem um exército, e ele não tem. Gideão pensava que tinha um exército, ele não tinha. Porque na hora que eu acho que ele pensou assim: que nada, aqui não deve ter esse tanto de covarde aqui, aqui não deve ter esse tanto de medroso. Quando o homem fala 22 mil, irmãos, ficou 10 mil. Aí Gideão disse assim: Deus, só sobrou 10 mil. Deus falou assim: ainda tem gente aí que não dá para batalhar essa guerra. Manda eles beberem, manda eles ir para o riacho. Quem se ajoelhar para beber, pode mandar voltar. Sabe quantos se ajoelharam? 9.700. De 10 mil ficou quantos? 300. 300. Meu Deus. Tem hora que a gente pensa assim: rapaz, será que vai dar certo? Porque o que eu tenho para fazer é tão grande, mas parece que tem tão pouca gente para lutar comigo essa batalha. Mas irmãos, escute uma coisa: a batalha é de Deus, e Deus gosta de lutar as batalhas com quem quer lutar com Ele as batalhas. Deus gosta de ter gente no exército dele que está tão convicto, tão entregue, tão comprometido. Aquela pessoa que custa o que custar, não tem mais assim medo de nada. Eu estava conversando com o meu pastor esses dias lá em casa, eu falando assim: rapaz, quando o Senhor nos mandou lá para Pastos Bons, só eu e a mulher, tinha 22 anos. Eu tinha deixado meu emprego lá em Codó, tinha saído do emprego para me ficar no ministério. Casei, desempregado, por um propósito, por um chamado de Deus. Imagina a loucura que eu fiz, de largar seu emprego para você ir para o ministério. E aí ele falou assim: tu tem coragem de ir para o ministério? Eu disse assim: pastor, eu não tenho nada a perder.
Eu já larguei de tudo. Eu já abri mão do meu trabalho. Eu já estou aqui, aquele negócio, ou mato ou morro. Não tem mais o que fazer, não tem mais nada a perder. Se eu ficar aqui, o negócio tá feio de jeito, porque eu não tenho emprego. Casado, numa lua de mel ainda. 15 dias de casado, não estava descendo para a obra missionária. Moço, não tem mais nada a perder. Eu já abri mão de tudo pelo chamado de Deus na minha vida. E nós conversando esse dia, ele falou assim: rapaz, está faltando gente assim no ministério hoje. Quando tanta cidade por aí para a gente abrir igreja, quando vai perguntar para os irmãos na igreja: irmão, você quer ir? Oh, pastor, não sei o quê, e minha menina, e a mulher, e pá. O povo, irmãos, para a gente achar um obreiro hoje, para mandar para algum lugar, está difícil. As pessoas estão muito apegadas. Estão muito apegadas às coisas deste mundo. Estão muito apegadas. E aí Jesus diz assim: olha, isso aqui é muito forte. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Meu Deus. A pergunta que eu faço para você hoje é: você está disposto? Você está disposta a entregar tudo para Deus? Você está disposto a renunciar tudo? Aí você pode perguntar assim: pastor, então eu tenho que chegar lá e sair do meu trabalho? Pastor, eu tenho que agora largar a minha família? É muito mais do que isso, irmãos. Não é simplesmente falar de algo fora, de uma atitude fora. Eu entendo esse texto aqui muito mais do que algo aqui dentro de você. Porque a gente se apega às coisas e pessoas e lugares é aqui dentro. Aqui dentro. Eu aprendi algo. Eu aprendi a desfrutar pessoas, lugares e momentos, mas não ser preso a pessoas, a lugares, a coisas. Quando foi para a gente sair da igreja que a gente havia começado o ministério, eu estava apaixonado pelaquela igreja. Eu disse: meu Deus, eu morro por essa igreja aqui. Daqui eu não saio, ninguém me tira. Deus viu que eu estava tão apaixonado por aquele negócio, Deus disse: eu vou tirar. Minha esposa sabe o quanto eu sofri, porque eu amava aquele negócio. Eu dizia: eu fiz isso aqui vai. Deus falou assim: eu não, pode largar isso aí, eu não quero mais de você não. Sabe aquele negócio que Deus fala com você assim, uma, duas, várias vezes, por pessoas, por situações. E aí, ali foi a minha experiência, a não me apegar a coisas, a não me apegar a lugares, a não me apegar a pessoas, a desfrutar as pessoas, a desfrutar os lugares, a desfrutar as coisas. Porque tudo tem um tempo. Tudo é passageiro, irmãos. Tudo é passageiro na vida da gente. Se você viver apegado a essas coisas, se você viver morrendo pelas coisas, você não vai ter paz. Não vai ter paz. Você está apegado. Está apegado. Jesus falou assim: ei, você quer ser meu discípulo mesmo? Pois desapegue de qualquer coisa desta vida. Desapegue de qualquer coisa deste mundo. Renuncie qualquer coisa deste mundo para ser meu discípulo. Sabe, unicamente Jesus deve ser o apego da nossa alma.
Eu sei que a nossa família é importante. Eu sei que a nossa mãe, nosso pai, nossos irmãos, esposa, filhos são importantes. Mas não são mais do que Jesus. Não é mais do que Jesus. Não é, irmãos. Não é. Ele deixou bem claro para você e para mim aqui. Se você amar o seu pai mais do que a mim, se você amar sua mãe, seus filhos, irmãos, esposa, ou a sua própria vida, você não é digno de ser meu discípulo. Dia desse uma pessoa falou assim: pastor, eu não estou indo para a igreja por causa do marido. Pois bem, o que essa pessoa quer dizer com isso? O marido dela é mais importante do que Jesus. Mais importante. Eu conheci uma irmã, todo domingo ela levava uma pizza do marido dela, quando chegava da igreja. Ele não era crente, tinha raiva, dizia: se tu for para a igreja, quando chegar tu apanha. Ela ia, chegava e apanhava. Tinha vez que ela dizia assim: bate logo, porque eu vou assim mesmo. Bate logo, eu vou mesmo. Irmão, de toda essa mulher fazer isso, ela apanhava mesmo do marido. O marido se converteu também. Hoje estão os dois na igreja, servindo a Deus. Quem era mais importante para ela? Jesus. 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 Eu morro por ele, eu apanho por ele, mas ele é mais importante do que esse homem que eu tenho aqui em casa. E porque ela fez isso, ela colheu muito mais. Porque, irmãos, escute, você nunca vai perder. Por mais que pareça que você perdeu. Entenda o sentido do que eu quero falar. Por mais que pareça que eu estou perdendo, mas você nunca vai perder com Deus. Por mais que no momento que você esteja, parece que tudo é contrário, mas você não está perdendo em servir a Deus. Um dia Pedro, os discípulos falaram assim: mestre, nós deixamos tudo para te seguir. Nós deixamos tudo para estar contigo. E Jesus respondeu para eles: aquele que deixar pai, mãe, emprego, qualquer coisa, por mim, receberá ainda nesta vida 100 vezes mais, e na vida por vir, a vida eterna. Você não perde com Deus. Abraão deixou tudo para trás quando Deus chamou ele, e ele ganhou tudo para frente. Se tornou o pai de uma nação. Moisés trocou o luxo do Egito pela poeira do deserto, e Deus o fez líder do seu povo. Amós, profeta Amós, colhia figos, e ele foi transformado em um grande mensageiro de Deus. Eliseu era um empresário rico, tinha 12 juntas de bois, tinha os carros desses bois. O profeta Elias disse a ele que Deus o estava chamando. Eliseu deixou para trás, matou os bois, e com os carros dos bois fez uma fogueira, assou e distribuiu para o povo, e seguiu o profeta.
e se tornou duas vezes mais usado por Deus do que Elias. Pedro e João deixaram suas redes, e Jesus fez deles grandes ganhadores de almas. Mateus, o coletor de impostos, abandonou a coletoria e tornou-se um notável escritor da Bíblia Sagrada, o Evangelho de Mateus. Barnabé deu seus bens para a igreja e tornou-se o grande companheiro do apóstolo Paulo. Paulo trocou todos os seus privilégios pelo de apóstolo dos gentios. Jesus deixou o seu trono de glória para vir a este mundo, para morrer na cruz por nós, para que hoje Ele seja adorado em todo o mundo. Escute, servir a Deus tem um preço. Servir a Deus tem uma renúncia. Servir a Deus tem algo que a gente precisa abrir mão, precisa deixar para trás, para ganhar o que está na nossa frente. A pergunta que eu faço para terminar essa mensagem hoje é: o que é que você precisa deixar? O que é que você precisa renunciar hoje, para que você possa ganhar com Deus, para que você possa ser um discípulo de Jesus? Você precisa deixar o pecado? Você precisa desapegar de um relacionamento que está te destruindo a tua fé, a tua vida? Você precisa deixar uma companhia que está te corrompendo? Você precisa renunciar a algo que está escondido ainda na tua alma, que não foi deixado? O que é, irmãos? Que tem que ser renunciado? Pode ser meu discípulo. O jovem rico chegou para Jesus e disse: mestre, o que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? Jesus disse: tu conhece os mandamentos? Ele disse: eu conheço e guardo desde assim, vende tudo que tu tens e dá aos pobres. Sabe o que a Bíblia diz que ele fez? Ele baixou a cabeça, ele se entristeceu porque era muito rico, ele deu as costas para Jesus e foi embora. Foi embora. Ele não estava disposto a deixar a prisão que ele tinha, a riqueza. O que você precisa deixar, irmãos, para ser um discípulo de Jesus? Vamos ficar em pé em nome de Jesus para orarmos.